me preparando para um novo ciclo da minha vida, debaixo da proteção, da direção do Senhor. E tô muito agradecida. O Senhor fala pra gente largar tudo, por amor dele, em nome dele. A casa que eu morava, esvaziei tudo, vendi tudo, absolutamente tudo. O Senhor me mandou desfazer de todos os fardos, tudo aquilo que eu não pudesse carregar. E Deus preparou pessoa para ficar com absolutamente tudo. Os móveis eram poucos, panelas, eletrodomésticos, lençóis, enfim, tudo. Roupas eu já tinha doado muitas, doei um pouco mais. E a gente precisa saber o que Deus quer de nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e conhecer. Porque o nosso Pai Eterno, ele fala que os meus filhos, eles conhecem a minha voz. Então não basta também somente nós ouvirmos a voz dele e conhecermos, sabermos o que é ele. Nós precisamos seguir a direção dele e obedecê-lo. E a palavra de Deus, ela é clara, ela fala que aquele que não larga pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. A partir do momento que nós já entendemos o nosso chamado e nós não abrimos mão e não obedecemos a voz do Senhor, a gente está jogando a nossa salvação no lixo. É a nossa vida eterna, porque cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. E eu desfiz de tudo, já entreguei a casa. Aluguel vencia dia 20, eu tinha dado um mês antecipado, então ficou por isso. Graças a Deus, a minha irmã, uma das minhas irmãs de sangue, me acolheu na casa dela com muito amor e muito carinho. Não me rejeitou, não falou não vai ficar aqui. E desde o dia 20 eu tô aqui na preparação para estar indo para uma entrega total, 100% nas mãos de Adonai Elohim, nas mãos do nosso Pai Eterno, do Eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, só criou o universo, só isso que ele criou. Então, quando ele fala para nós confiarmos 100% nele, não é para confiar 99%, é para confiar 100% nele. E sou muito grata pela vida dessa minha irmã, por ela ter me acolhido aqui na casa dela, ela, os meus sobrinhos. Eu amo demais a alma deles, amo muito a vida deles e peço que Deus abençoe grandemente eles, que eles possam se voltar para Deus, que eles possam ser instrumentos, eles já são, que possam ser instrumentos de Deus aqui na terra, tanto a minha irmã quanto eles, e que tudo vá bem na vida deles, principalmente a salvação, que tudo cooperam para a salvação, coopere para a salvação deles. E eu resolvi dividir aqui, porque eu estarei dividindo também mais algumas coisas aqui do canal. Aquela palavra do rico que chegou em Jesus e perguntou, não sou rica, tá? Mas às vezes você tem uma ordenança de Deus, Deus ele tá querendo algo de você, você já tá entendendo, você já sabe o que Deus quer, mas você não consegue abrir mão. Você não consegue abrir mão de algo material, eu não sei o que, de repente uma casa, você não consegue abrir mão de um carro, você não consegue abrir mão de um relacionamento que não é segundo a vontade de Deus, de amizades, de planos, de sonhos. Às vezes a gente tem que mudar os nossos sonhos, porque nem sempre os sonhos de Deus é o mesmo que o nosso. E o que tem que permanecer, o que tem que prevalecer é o sonho dele para a nossa vida. E uma vez um homem chegou ao Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, e perguntou o que ele deveria fazer para estar herdando o reino dos céus, para estar herdando a vida eterna. E o Senhor Jesus, que já sabia de tudo, né? Sabe qual é o coração, já sabe de tudo. Ele virou e falou para que ele obedecesse aos mandamentos do Senhor. E ele falou, sim, mas isso eu já faço desde criança. Mas o Senhor foi e falou, e venda tudo que tem,
pegue o dinheiro e dê aos pobres e siga-me. E muitas das vezes o Senhor Jesus quer que nós realmente o seguimos. Muitos de nós fomos preparados para estar no ventre de nossas mães para viver este momento, para viver este tempo. Nós não fomos planejados pelo Eterno para viver nesta terra de qualquer maneira, de qualquer forma. Muitas coisas nos é permitida, muitas lutas, aflições, muitos erros, muitos de nós, muitas das vezes desviamos, mesmo nós que fomos ensinados no caminho do Senhor desde criança, né, que fomos levados para a casa do Senhor desde criança, mas em algum momento ou alguns momentos nós acabamos nos perdendo como ovelhas desgarrando do rebanho e andamos em nossos próprios conceitos, desejos, sonhos, planos, entusiasmos e, enfim, o estado de ânimo, e a gente acabou caindo no pecado, caindo no erro. Mas o Senhor Jesus, ele gosta muito de você. O Senhor Jesus, ele gosta muito da nossa alma, ele quer a nossa salvação, e foi por isso que ele veio aqui na terra, para salvar o que se havia perdido. E nós, por muitas coisas, Deus nos permitiu passar por erros, pecados, mas em tudo Deus nos segurou pela mão quando nós resolvemos largar o pecado e nos arrepender verdadeiramente. Ele não nos rejeitou, ele não virou as costas para nós, ele nos recebeu. E o Deus Todo-Poderoso, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é amor, ele é Pai, ele é o Todo-Poderoso. E ele nos perdoa, ele é misericordioso e ele nos recebe com muito amor, mesmo com muitos erros passados, mesmo por tantos desvios. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele permite muitas vezes que nós erramos sim, que nós passamos sim, e nos deixa a própria sorte, para que nós venhamos a ser esmagados, espremidos como limão, como laranja. E quando isso acontece, é quando a gente realmente reconhece que esse mundo não vale a pena. Que lutar pelas coisas dessa terra não vale a pena. A não ser que tenha o propósito de Deus e Deus tenha o dom para isso para nós. Quando foge do propósito e quando nós já descobrimos o que Deus quer de nós, é melhor que nós sejamos sim espremidos como laranja, como limão. Porque quando sai todo o suco que tem que sair, o nosso coração, ele é transformado, ele é renovado. O coração de pedra se transforma em um coração de carne e nós nos colocamos realmente no lugar de servos, no lugar de filhos, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é Rei, ele é soberano e nós não somos deuses. Não somos nós que escolhemos os nossos próprios caminhos, não somos nós que mandamos em nós, é Deus que manda. É Ele que dirige a nossa vida. E quando nós reconhecemos que nós temos que estar no lugar de servos e a humildade superabunda dentro de nós e nós somos perdoados por Deus, renovados, fortalecidos, enchidos pelo Espírito Santo e abraçados pelo Senhor Yeshua, por Jesus Cristo, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Adonai, não há o que temer. Não tem por que se pegar e se garantir em dinheiro, em moedas, em casas, em carros, em relacionamentos, em amizades, no diploma que você carrega, no diploma que você busca, na faculdade que você fez. Porque nada disso nós vamos levar junto conosco quando o Senhor Jesus voltar. O reino dos céus é muito estreitinho, é simples. As coisas de Deus não precisam de diploma, de dinheiro, não. A salvação também é individual. E, infelizmente, o rico, quando Jesus falou para que ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres para seguir ao Senhor Jesus, infelizmente, ele optou pela riqueza. E não há algo mais maravilhoso, mesmo que de repente nós venhamos a sofrer, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Mas seguir a Jesus sempre é a melhor opção. Entregar as nossas almas, nossas vidas nas mãos dele, verdadeiramente,
de fato e verdade, não somente de lábios. Jesus Cristo não é uma religião. Deus Todo-Poderoso não é uma religião, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor. O verdadeiro mundo não é esse. É o espiritual. Quem criou a terra? Quem criou o universo? Não foi Deus? Não foi Adonai? Então esse é o verdadeiro mundo. Aqui a terra? Não. As coisas da terra? Não. Mas nós podemos usar tudo que nós passamos aqui na terra como experiência para fortalecimento para o reino de Deus, para exercer o nosso chamado, para estarmos mais próximos do Senhor, para, ao invés de juntarmos tesouros aqui na terra, juntarmos tesouros que nunca acabam lá no céu. Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. E Ele tem chamado aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão achando que estão servindo ao Senhor, aqueles que estão achando que estão sendo abençoados por Ele, aqueles que estão achando que estão andando com Ele e não estão. Jesus Cristo ainda te ama e Jesus Cristo te quer. Ele quer a tua salvação, a tua alma. E assim como eu e outros por aí, Ele tem separado e nos feito confiar 100% nele, em prol do amor que Ele tem por ti. Porque a obra do Senhor, ela é feita para ti, é para você. Eu larguei tudo, tá pronta a minha mala, tá pronta as coisas para estar indo na direção do Senhor. Não é para mim. Não é para eu juntar dinheiro para mim, não é para eu, não é para eu ser reconhecida, não. É para que o amor de Cristo chegue até a tua casa, até a tua vida, por onde Deus envia os seus. É porque Deus tem plano e Deus quer te salvar. Não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha feito. Jesus Cristo te ama. Ele é o único e Deus, o nosso Todo-Poderoso, que te ama verdadeiramente, sem interesse algum, sem esperar nada em troca. E é para sempre. É para sempre. A nossa alma não morre. Isso aqui, se não formos arrebatados, morre. Volta para o pó da terra. Mas a nossa alma não morre. Ela é eterna e só existem dois caminhos. Aqui me preparando, senti de estar dividindo, começando a dividir essa nova fase aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A palavra de Deus não é somente para falar, para ler, para ouvir e reproduzir somente com palavras. É para ser vivida, é para ser entendida, é para ser amada. Shalom, shalom. Deus abençoe.